Olá, eu sou o professor Nunes, este é o seu canal professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, literatura, atualidades e muito mais, é aqui nesse canal. Todo dia a gente coloca alguma coisa que interessa a você. Às vezes não dá, às vezes a gente tinha tarefa, tem um dia tarefado e às vezes não dá, mas em geral a gente coloca, certo? Bom, das notícias centrais desse dia 28 de setembro de 2023, temos o seguinte, vou destacar o seguinte, é sobre a decisão do Senado de colocar em pauta o marco temporal e, de certa forma, confrontar o Supremo Tribunal Federal. Achei uma coisa vexatória, absurda. A notícia do dia que está aqui no UOL e em outros jornais, olha só, a ONU já coloca o seguinte, a ONU, voto do Senado sobre o marco temporal é negativo para toda a humanidade. Sakamoto. Lula premiará ruralistas se vetar só o marco. Bom, isso já é uma das questões, tá? Então essa é a questão central, e aí tem mais sobre o marco temporal. Deixa eu ver aqui a outra notícia que destaca aqui, o marco temporal, né? Já tem essa questão aí do marco temporal, e eu quero ver aqui a notícia do Pacheco, né? O Pacheco, vamos lá, no 247, Pacheco marcou, desculpa, Pacheco pautou o marco temporal para agradar bolsonaristas e ruralistas e colher dividendos políticos, avalia o Supremo Tribunal Federal. Bom, essa linguagem, marco temporal, pode ser uma coisa ainda esquisita para a maioria da população. É fato que se sair nas ruas aí perguntando se você é a favor do marco temporal, muita gente não vai saber o que se refere. O marco temporal é o seguinte, pessoal, vou dizer em poucas palavras. As terras brasileiras, praticamente todas as terras brasileiras, elas são terras indígenas. E eu quero chamar a atenção do seguinte, que eu chamo sempre, mas faço questão. Índios ou indígenas, são termos do colonizador. Índio é termo do colonizador. Quando os colonizadores vieram invadir as terras que passaram a ser chamadas Brasil, essas terras aqui, as pessoas, os nativos que eles encontraram no caminho, eles deram o nome de índios. Por quê? Porque eles achavam os navegadores que estavam no caminho da Índia. Portanto, índio é um termo utilizado de maneira, na verdade, colonizadora. Eu prefiro nativo ou povos originários. Bom, sobre o marco temporal. O marco temporal considera o seguinte, os ruralistas, eles defendem que as terras brasileiras, elas não são dos povos indígenas, mesmo aquelas que se encontram os índios, digamos assim, que se encontram os povos originários. Então, a partir de um determinado momento, os ruralistas pressionaram para que o Congresso, para que se fizesse uma lei para determinar o marco temporal, ou seja, todos aqueles povos que não se encontravam na terra até a Constituição de 88, então essas terras não pertencem a esses povos. Ou seja, isso é uma maneira desmascarada, não é? Podemos dizer assim, dos ruralistas defenderem a invasão das terras indígenas. Essa é a questão, entendeu? Então, o marco temporal significa o que? Olha, isso quer dizer que a maior parte das terras brasileiras, esses territórios brasileiros, inclusive que tem povos indígenas, se até a Constituição não tiver índios nessa área sendo ocupada, então
elas não são dos povos indígenas. Elas podem ser utilizadas para o desmatamento, para o mercado, certo? Podem ser violadas, na verdade. Essa é a questão. Então, o Pacheco pautou marco temporal para agradar bolsonaristas e ruralistas, colher dividendos políticos, avalia o Supremo Tribunal Federal. Para ministros do Supremo e parlamentares, afrontar o judiciário não foi o principal objetivo do presidente do Senado ao levar adiante a votação do marco temporal. Então, outro esclarecimento. O marco temporal foi derrotado no Supremo Tribunal Federal. Foi derrotado. O que é que os ruralistas fizeram? Pressionaram o Senado para votarem, colocarem em pauta, e aí, como se fosse uma coisa, olha, perdemos no STF, mas a gente vai confrontar agora. E isso aí é um absurdo. Eu acho o seguinte, um absurdo o Pacheco, presidente do Senado, ter pautado isso, ok? Vamos lá, essa notícia. Vamos a essa notícia. Para ministros do Supremo e parlamentares, afrontar o judiciário não foi o principal objetivo do presidente do Senado ao levar adiante a votação do marco temporal. Parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, não quis prioritariamente afrontar a Corte ao pautar no plenário o projeto de lei do marco temporal para terras indígenas. O objetivo teria sido obter ganhos políticos com a decisão. A avaliação é de que Pacheco quis contemplar integrantes da bancada ruralista e parlamentares bolsonaristas, mas até do que estabeleceu um clima de guerra com o STF, apesar de o tom de reação e insatisfação ter ficado claro, destaca a jornalista e apresentadora da Globo News, Camila Bonfim, em sua coluna no G1. Isso se deve, em parte, ao fato de que a proposta tem potencial para ser judicializada, o que poderia suspender a entrada em vigor das novas regras, mantendo, assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal em vigor. Ao atender a esses grupos, a ação de Pacheco é vista como um gesto de defesa institucional. Acredita-se que o Senado ainda poderá realizar outras modificações no projeto no futuro, que não estão contempladas na versão aprovada recentemente, devido à sua composição política favorável. Ainda segundo a reportagem, os senadores avaliam que a Câmara dos Deputados, sob a liderança do presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, costuma pressionar e tentar tirar o protagonismo do Senado, enviando propostas com prazos curtos de análise em questões mais amplas. Ao pautar a votação do marco temporal, Pacheco estaria buscando retomar o protagonismo da casa. Parlamentares avaliam que essa nova postura de Pacheco começou já no debate sobre as drogas no início do mês. O presidente do Senado criticou o julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de maconha e chegou a apresentar um projeto em sentido contrário, diz a reportagem. Na ocasião, o presidente do Senado manifestou preocupação com o que chamou de invasão de competência pelo Judiciário e defendeu o papel do Congresso na discussão. Bom, então, sobre essa medida aí do Senado tentar emplacar um marco temporal, mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo sido contra, a ONU diz o seguinte, vamos lá. ONU, voto do Senado sobre marco temporal é negativo para toda a humanidade. Então, essa é uma reportagem, inclusive, aqui do Jamil Chad. O relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, José Francisco Cali Tzai, criticou a decisão do Senado de aprovar o marco temporal no voto realizado nesta quarta-feira.
Tzai, que apresentava seu informe diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU, saiu de sua agenda estabelecida para comentar especificamente a situação brasileira. Ele aplaudiu a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, de derrubar a tese do marco temporal na semana passada, mas alertou que a situação ainda é preocupante. Fomos informados de que o Senado passou nova lei e, infelizmente, disse, segundo ele, isso não seria apenas uma questão para o Brasil. Isso é para toda a humanidade. Precisamos cuidar da Amazônia. José Francisco Carlos Tzai, relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas. O debate sobre o marco temporal tem dominado a presença do Brasil em diferentes órgãos da ONU. Também nesta quinta-feira, o Comitê de Direitos Econômicos e Sociais da ONU questionou a situação do país e a recente decisão do Senado. Qual é a dimensão desse problema? Perguntou o perito Michael Windfuhr, a delegação do governo federal enviada para Genebra. Em suas respectivas apresentações, tanto a pasta de direitos humanos como dos povos indígenas fizeram questão de ressaltar que o marco temporal havia sido derrubado pelo STF. Ao UOL, Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, afirmou que o Supremo já declarou como inconstitucional. Agora, isso vai à sanção ou veto presidencial, disse o representante do Executivo. Não sabemos qual será a sua posição, mas se ele vetar, volta para o Congresso, que então vai derrubar vetos e novamente irá para o STF, ou seja, a palavra final será do Supremo, afirmou Eloy Terena. Nós respeitamos a independência dos poderes, mas no projeto, no Senado, não estava apenas a questão do marco temporal e outros aspectos eram tão graves quanto. Continuamos acreditando que o Supremo vai derrubar. Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Para ele, o voto acelerado no Senado não foi uma forma de afrontar o Supremo Tribunal Federal. Eles quiseram mandar um recado ao seu público conservador e bolsonarista. Isso coloca mais uma vez a polarização entre Congresso e Supremo e joga cada vez mais o STF nessa condição de legislador. Não entendo isso como um ativismo judicial. O Supremo foi provocado e analisou. Na ONU, o tema do marco temporal e as condições dos povos indígenas entrarão nos debates que ocorrem ainda nesta quinta-feira sobre o Brasil. No início da semana, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos aplaudiu o voto do STF sobre o marco temporal, mas a entidade alertou que a garantia dada pelo Judiciário não é suficiente e já se dizia preocupada com a possibilidade de que projetos de lei no Congresso acabem afetando os direitos dos povos indígenas. Para a ONU, a mensagem ao Legislativo é a mesma enviada ao STF. Não deve haver limitação para demarcação para terras. Bom, então já fiz os meus comentários iniciais, quero só fechar dizendo o seguinte. O fato do Senado ter colocado em pauta essa questão do marco temporal, mesmo já tendo sido derrubado no Supremo Tribunal, de cara parece uma afronta. E não deixa de ser uma afronta. Não é necessariamente uma afronta, uma vez que se trata de uma república, uma democracia, com divisão de poderes, e cada poder tem o direito de fazer a sua parte, certo? Mas é o que acontece. É uma afronta, uma vez que já foi discutido, no Supremo Tribunal Federal também já foi julgado, e está mais do que claro que esse marco temporal prejudica infinitamente, certo? Os povos indígenas. Eles correm o risco de perder mais terras ainda, já considerando o que já perderam demais, Então, isso é um prejuízo para a humanidade, é um prejuízo para o Brasil e, principalmente, para os povos indígenas. Outra coisa, isso foi levado ao Senado pela pressão dos ruralistas,
que são os donos dos meios de produção, muitos ruralistas, eles conseguiram as propriedades, muitas vezes de formas violentas, considerando principalmente o processo de colonização, expropriação de terras, matança dos povos originários, tudo isso. E a representação no Congresso e no Senado, ela é feita, grande parte, por empresários, por ruralistas, representantes de empresários. Então, isso faz parte do processo democrático, mas não deixa de ser uma afronta, um cabo de guerra. Ok? É isso aí. Depois a gente fala mais sobre esse assunto. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.